Bom dia, pessoal. Sou o Fernando, que vocês bem conhecem, e eu vou apresentar para vocês o Sérgio Buarque de Holanda, caso que é o meu slide. Então vamos lá começar. A gente vai falar aqui primeiramente sobre as teses principais dele. Ele vai falar sobre como o Brasil nunca construiu uma cultura nobre em função das nações ibéricas, com que construiu-se uma cultura de privilégios ao invés de linhagem. E ele vai falar também muito sobre teses bem bipolares, como assim, por exemplo, o dilema do trabalhador e aventureiro, esse tipo de coisa. Rompe padrões também do economicismo, buscando muito mais evidências na cultura. E eu vou falar também, principalmente, a parte sobre o homem cordial e funcionário patrimonial. São duas teses inéditas dele. No caso, uma observação interessante que eu poderia vir a trazer sobre o Sérgio Buarque de Holanda é sobre o economicismo, e essa parte aqui. Mas como assim ele rompe com o economicismo? Vejamos bem, ele não fala tanto sobre as questões econômicas, como por exemplo, Portugal era uma potência econômica na época que chegou até o Brasil. A questão de colonização, em questões de extrativismo e etc. Ele não vai falar muito sobre esse aspecto. Ele vai, na verdade, puxar mais sobre os aspectos de como a cultura portuguesa pode ter levado alguns traços para o que hoje em dia a gente, por exemplo, conhece sobre a cultura do brasileiro. Então a gente vai começar falando sobre a questão do trabalhador X aventureiro. Vamos lá. Primeiramente é interessante eu contextualizar vocês sobre Portugal. Portugal foi um dos primeiros Estados-nações, um dos mais antigos na Europa, que conseguiu se desenvolver de certa forma e de maneira independente no que se diz respeito aos outros países para poder colonizar outros locais, como por exemplo Angola, Brasil e etc. E o que acontece é que a época ela diz muito sobre a intenção de cada um desses países, o que é que eles iriam fazer. Então o que acontece é que nós temos aqui, vindo para poder colonizar o Brasil, os portugueses. Já nós temos um povo originário, que é o indígena, e os portugueses, eles, no caso que o Sérgio Buarque de Holanda interpreta, teriam uma alma mais aventureira. Como assim? Seria uma alma no sentido que a intenção seria: eu vou vir aqui extrair as coisas, pegar materiais, conhecimentos, juntar eles, mandar para a minha cidade natal, e em troca de tudo isso daí eu vou lucrar basicamente a partir disso, e de nada eu vou responder a respeito de vocês. Como assim? No sentido de que ele não liga muito com os meios que ele vai fazer as coisas, como por exemplo a escravidão. Basicamente, os escravos que eles faziam todo o trabalho braçal e etc. E de certa forma, para Sérgio Buarque de Holanda, esse sentido de ter, por exemplo, propriedades como os humanos, por exemplo, é uma questão mais aventureira que é vinda dos portugueses que vieram a colonizar a gente. Ou seja, eles são basicamente aproveitadores nesse sentido, o aventureiro. Já o arquétipo do trabalhador, um arquétipo que é interessante porque ele vem crescendo aos poucos, conforme o Brasil ele vai se consolidando de uma maneira mais identitária, por exemplo. Por quê? Porque, no caso, o trabalhador ele é um arquétipo mais resiliente, que o Sérgio Buarque de Holanda ele identifica no brasileiro, em que, basicamente, ele tenta trazer os seus recursos, ele tenta pegar a partir de mérito, a partir principalmente de da honestidade também. É uma parte mais prudente que existe no espectro social do brasileiro e que também é advinda dessa época da colonização e etc. Ele não vai falar, por exemplo, você não vai ver tanto ele falando sobre a economia da cana-de-açúcar, como que foi a importação e exportação do café, como que foi isso importante para poder criar uma identidade mais, sei lá, política, por exemplo, do Brasil, e como que isso impactou, não. Ele vai falar principalmente sobre os comportamentos. E esse é um exemplo. Já aqui a gente vai falar sobre a cultura de privilégios. É o seguinte, Portugal
é o país que ele fica no extremo da Península Ibérica. Então, se ele tivesse mais adentrado, ele estaria mais conforme com os costumes, as condutas de outros países, como, por exemplo, a França, a Alemanha, que na época, por exemplo, estavam passando pela Idade Média e pelo seu final. No entanto, por estar mais distante, segregou-se alguns costumes dos portugueses, como, por exemplo, na época da Idade Média, que tinha, até a época que eles estavam colonizando em países como a França e a Alemanha, por exemplo, que acredito que talvez seja por isso na época, o que? Uma cultura mais no sentido de linhagem. Como assim? Uma pessoa, ela poderia ser superior, ou ela poderia vir a precisar ser mais respeitada por conta da linhagem que ela nasceu. E não por conta, principalmente, de seus privilégios. Não por conta que ela possui um exército. Não por conta que ela possui X fatores. Mas sim por conta de seus títulos, por conta de suas honrarias. Por exemplo, a gente vê isso lá na Inglaterra, e principalmente na cultura pop, quando que vem a rainha, e ela vai, por exemplo, condecorar uma pessoa como Sir Fulano. É um exemplo. Mas isso lá em Portugal não tinha tanto. Isso acabou espalhando para o Brasil. A cultura de privilégios aqui, ela é algo que é muito bem consolidada. Ela possui umas raízes bem profundas, desde o colonialismo até hoje, e isso é também, de certa forma, marcado pela violência. Porque, veja só, o que eu estou trazendo aqui, na verdade, é a época do coronelismo no Brasil. Temos aqui o coronel, e por trás dele possui os jagunços. Basicamente, os jagunços, para o coronel, eles representam um privilégio para ele. Porque isso, isso trazia poder para ele. Isso trazia força para ele. E muitas vezes era-se utilizado como ferramenta para você provar a sua superioridade mediante a outras pessoas. Por quê? Os privilégios. Tanto que, depois dessa época do coronelismo, ou durante, nós temos aqui o cangaço, que é outro exemplo, é uma reação, uma resposta à cultura de privilégios brasileira. Como assim? Simples. Basicamente a gente está falando sobre a região Nordeste. Nessa época, ela era muito ignorada por parte, basicamente, dos brasileiros. Por conta disso, a escassez era grande. E, tipo, nem setores públicos de segurança, eles conseguiam suprir, na maioria das vezes, as necessidades armamentistas e nem, por exemplo, as básicas de alguns soldados. Já com a questão dos cangaços, dos cangaceiros, nós temos aqui pessoas que basicamente criavam milícias ilegais, mas que tinham, por conta de terem recursos, por conta de terem mais privilégios ao meio de toda essa seca, destacou eles nessa região em uma situação onde eles roubam, onde eles saqueiam, mas de certa forma isso acaba fazendo com que eles sejam vistos numa postura mais messiânica, numa postura mais no sentido de admiração. E é isso que o Sérgio Buarque de Holanda ele interpreta sobre a cultura de privilégios. Já sobre o homem cordial, eu estou trazendo aqui uma foto que ela é bem contrastante. Outra época do Brasil, que é a Era Vargas. Aqui vocês podem ver que são um monte de estudantes. E o Getúlio Vargas aqui. Basicamente é só ele sorrindo aqui nessa imagem. O resto está todo mundo com uma cara mais séria. Então, por que ele está assim? Simples. Ele tem que mostrar, ó, que o seu coração é para todo mundo. Seu coração é feliz, é para o povo. Ele tem que trazer essa coisa, esse comportamento caloroso, e ele trazia por quê? Porque o homem é cordial no Brasil. Basicamente, a gente possui uma inclinação muito forte com as emoções quando que a gente discute sobre algo, quando que a gente pensa sobre ter algo, até quando que a gente pensa sobre perder algo. Em alguns outros lugares, como na própria Europa, por exemplo, em que a gente diz que eles são mais frios, etc., é porque eles não possuem muito essa característica do homem cordial. Eles não possuem muito essa característica do cordial. E o cordial aqui não é uma pessoa de modos, não é uma pessoa de condutas, de hábitos que realmente, nossa, esse homem é admirável, ele é uma pessoa cordial. Não. É no sentido do coração mesmo.
E o Getúlio, ele tinha como uma estratégia, um artifício para poder pegar o povo, que era a partir do próprio populismo dele, que era um populismo que, como é que é o nome? Ele fazia de refém essa característica, essa qualidade de nós brasileiros em sua maioria, de ter uma tendência mais ligada às emoções quando a gente fala sobre coisas. Que é, por exemplo, que aqui a gente tem aquele velho ditado: no Brasil não se fala sobre religião, futebol e política. Por quê? Porque são coisas que mexem muito nas pessoas de maneira pessoal. E isso é basicamente um bom senso. Já agora a gente vai falar sobre o funcionário patrimonial. Aqui o que vocês estão vendo é basicamente um monte de escândalos. E um monte de escândalos que alguns foram... Eu acho que não tem nenhum daqui dos anos 90. Basicamente eles são dos anos 2000 pra cá. Mas é só para te mostrar como que um segmento do Brasil já possui o suficiente para poder falar sobre o funcionário patrimonial. Porque basicamente o que é que ele disse? Cai quase que na mesma coisa da cultura de privilégios. É uma consequência da cultura de privilégios o funcionário patrimonial. Por quê? Porque a única diferença aqui, na cultura de privilégios a gente viu o coronel. O coronel muitas vezes ele era um fazendeiro. Ele tinha uma propriedade de terra privada. Já o funcionário patrimonial, na verdade ele devia se chamar servidor patrimonial. Porque existe o servidor público, não funcionário público de uma maneira mais adequada de se dizer. Porque basicamente a gente está falando aqui sobre coisas públicas, sobre coisas do povo, e principalmente sobre como que a política ela gira em torno aqui no Brasil. O funcionário patrimonial é aquele homem que basicamente ele não consegue distinguir se aquilo que é do seu trabalho no setor público é aquilo também privado dele, é aquilo também pessoal dele. Como, por exemplo, um prefeito ou alguém no interior chegar lá e falar: cara, eu estava pensando em fazer N coisa. O prefeito chegar e falar: não, aqui não vai fazer não. Aqui não, eu não deixo. Eu? Assim eu? Não é para o governo não deixar, porque eu. Entende? É algo que você pega basicamente o profissionalismo e deixa mais subjetivo para a própria pessoa. Isso gera isso gera tantas coisas aqui no Brasil, no sentido mais de... Como é que eu posso dizer? Isso gera... Isso gera tanta corrupção. E por quê? Porque basicamente aqui a gente tem interesses ligados. Esses interesses, eles caem no funcionário patrimonial. Os interesses de, por exemplo, as empreiteiras, elas quererem fazer um monopólio de tal preço, de tal coisa, para assim, por exemplo, por fora, passando pano, ninguém desmascarar que eles estão roubando milhões e milhões, colocando, por exemplo, em um imposto de um paraíso fiscal. É algo bem específico isso, mas só que ocorreu, por exemplo, no Petrolão. Isso daqui é uma causa advinda do funcionário patrimonial. Porque ele está mais lidando no sentido dos próprios interesses pessoais deles do que no sentido público, no sentido de querer prezar pelas outras pessoas. Ora, eu tenho uma coisa aqui que rende muito para o Brasil, que é muito poderosa para o Brasil. Vai crescer, mas por quê? Porque eu tenho muito dinheiro. Por que eu não vou pegar um negocinho desse aqui para mim? Por que eu não vou pegar um pouquinho desses reais aqui, tá, sei lá, na minha cueca, sair andando? É algo, tipo, que ocorre, querendo ou não, pelo mais absurdo que seja aqui no Brasil, e se dá por essa interpretação do Sérgio Buarque de Holanda. E uma coisa que eu queria finalizar é com uma frase dele. Aliás, e afinal, a inimizade pode ser tão cordial quanto a amizade. O que ele quer falar aqui é que, basicamente, existem muitas brigas aqui no Brasil. A gente fez até em podcast. Do que de uma inimizade, de uma discordância, ela começar a se destacar, se desnivelar no sentido de proporção por conta de meras emoções, por conta do aspecto e por conta de como a pessoa está. Isso não é algo de se seguir, mas é uma tendência do povo brasileiro em sua maioria. E é isso.
Sofia Records Productions.